Bom dia, mais um café com reflexão. E antes de começar, eu gostaria de convidá-los a inscreverem no canal, a deixarem seu like, a visualizar, a comentar mesmo. E faça sua inscrição aqueles que ainda não são inscritos, ative aí o sininho, caso chegue alguma mensagem nova, vocês serão despertados, avisados para isto. E eu gostaria de falar outra vez sobre perdão, e talvez eu vá falar sobre perdão esta semana toda, mas em muitos aspectos do perdão. E queria ler para vocês nesta abordagem mesmo, Lucas capítulo 6, versículo 37, que diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. É o próprio Jesus que está falando isto aqui. E aqui Jesus ele nos traz uma proposta interessante. Quem julga, condena. Quem condena, executa a sentença. E a gente pegando o oposto, quando ele está falando não julgueis, não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, quem não julga, não condena. Quem não condena, não executa a sentença. E quando a gente fala, bom, mas então eu fui perdoado, na realidade, quando se fala de perdão para o homem, a proposta ela é totalmente diferente. Porque estávamos enquadrados como pessoas que foram condenadas, houve um julgamento, houve uma sentença e houve uma condenação. A lei, ela nos enquadrou em tudo isto e já nos pôs como pecadores, deixou a sentença para os pecadores e a condenação para os pecadores também. A condenação, ela é a alma que pecar, esta morrerá, né? Mas o perdão de Deus para conosco em Cristo Jesus significa que a sentença deu continuidade, mas não em nossas vidas. O próprio Jesus, ele tomou todo o julgamento, toda a sentença e toda a condenação e ele levou sobre si. Então, perdão, quando se fala do ponto de vista do Evangelho para conosco, não significa que Jesus ou que Deus nos perdoou meramente anulando a sentença. Ele não anulou a sentença, ele deu continuidade na sentença. Só que ao invés de aplicar esta sentença, depois de um julgamento, depois da sentença mesmo, ao invés de aplicar esta condenação da sentença em nossas vidas, ele aplicou esta condenação da sentença na vida do próprio Jesus. Ele foi à cruz pelos nossos pecados. Ele nos substituiu no julgamento, ele nos substituiu na condenação e ele nos substituiu na execução. E quando se fala de perdão, este perdão que é alguma coisa relacionada ao homem, agora do homem para com o homem, do homem para com Deus, o próprio Jesus ainda está falando em Mateus 6, no versículo 15, porém se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Nos deixando a compreensão de que há uma via de mão dupla. Perdoo, logo sou perdoado. Não perdoo, logo não sou perdoado. Na questão de Deus para com o homem, nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Na condição agora do homem para com o homem, todas as vezes que de fato eu trago em mim o sentimento ou ressentimento da mágoa, do ato praticado contra minha pessoa, e se eu não souber liberar perdão para este que me agravou, que me atingiu, que me afetou de alguma forma, nesta via de mão dupla, então propõe que tão pouco o Pai também me perdoará. Mas tão logo eu compreenda a necessidade de perdoar, então se perdoo, também o Pai me perdoará. E perdão, quando a gente vai trabalhar este conceito, é uma ação humana de se livrar de uma culpa. Mas perdão também é um processo mental que visa eliminar de qualquer ressentimento, raiva, rancor e condenação.
Assim, quando a gente está falando deste conceito do perdão, que é algo que o crente tem que ter em mente, que o crente tem que estar aplicando, tem que estar sempre fresco na sua mente o conceito perdão, porque fui perdoado por Deus em Cristo Jesus. Logo Jesus, ele me substituiu na condenação, ele foi executado no meu lugar. A alma que pecar, esta morrerá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia está falando sobre isso, não é? E Jesus, ele leva os nossos pecados sobre si, ele nos perdoa. E aqui, assim, nesta proposta do evangelista Lucas mesmo, quem julga, condena. Quem condena, executa a sentença. Praticamente este capítulo 6, versículo 37, está falando sobre isto. Mas também está falando o oposto disto. Quem não julga, não condena. E quem não condena, não executa a sentença. Assim também está em nossas mãos esta capacidade do não julgar, do não condenar e do não executar a sentença. Porque isto é perdão. A importância do perdão, ela está em algumas características interessantes, como eu falei para vocês: perdão, ação humana de se livrar de uma culpa; perdão, processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou mesmo vingança, não é? A importância do perdão é que o perdão, ele é mais importante para aquele que libera do que para aquele que recebe, deste ponto de vista do homem para com o homem. Porque quando você de fato está liberando perdão, necessariamente a palavra perdão no grego, ela traz significado de apieme, e apieme significa deixar ir. Quando você está liberando perdão, você está deixando a pessoa ir, ou seja, você está liberando esta pessoa da sua alma, da sua mente, do seu processo mental, do seu senso de justiça, de julgamento, de condenação e de execução. Então, a melhor proposta para o cristão sobre o perdão é justamente esta capacidade de liberar, deixar ir. A importância do perdão está do ponto de vista que, para Deus, perdão liberado é perdão recebido. Então é o que Jesus está falando no Evangelho de Mateus mesmo. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Então, perdão liberado é perdão recebido. Se eu tenho em mim a nobreza de perdoar, a Bíblia está falando, tão logo o Pai também nos perdoará. Agora, em relação ao homem, para os homens, por que a importância de um homem, de um cristão, em estar trazendo esta consciência do liberar perdão? É porque a falta de liberar perdão, biblicamente falando, ela nos traz circunstâncias graves. E uma das circunstâncias graves que a falta de perdão nos traz é que aquele que retém o perdão, aquele que segura o perdão, aquele que guarda o perdão, ele traz em si o que nós chamamos de raiz de amargura. E Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5, gostaria de ler para vocês, no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: tende cuidado de que ninguém se prive, ou se perca, ou se desvaneça, ou deixa ir a graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Todo tipo de raiz de amargura, então, dentro deste processo, é um enfraquecimento da graça na vida do próprio ser humano, e é uma forma de contaminar outros mais para a mesma sedição, para o mesmo mal, para a mesma circunstância. Então, quem tem um coração amargurado, quem tem um coração ressentido, quem não sabe liberar perdão, primeiro, Hebreus está falando que ele está se privando da graça, ele está caindo da graça, ele está enfraquecendo na graça e ele está contaminando outros mais também.
É muito fácil a gente perceber um irmão amargurado, ressentido, ofendido, com raiz de amargura no coração, contaminar outros para sentir o que ele sente. Senso de vingança, senso de juízo, senso de condenação. É muito comum a gente perceber dentro de nossas igrejas irmãos justiceiros, irmãos que têm sede de vingança. E tudo isso, de alguma forma, está jogando para a raiz de amargura. E a primeira pessoa amargurada da história na narrativa bíblica, irmãos, não teve um fim benéfico, senão que um fim trágico. O primeiro amargurado da história da humanidade foi Caim. E pela amargura de não ter alcançado de Deus aquilo que o seu próprio irmão alcançou, porque o seu irmão oferecera sacrifício melhor e foi aceito por Deus, ele não foi aceito por Deus, ele fica amargurado, ele cria uma estrutura de raiz de amargura e ele intenta contra o seu irmão. O primeiro homicídio da humanidade, ou da história da humanidade registrada nas páginas da Bíblia, está justamente na vida de um homem que não soube compreender este processo da aceitabilidade de Deus, ou da amargura, do ressentimento, da raiz de amargura, e que traz como consequência o primeiro homicídio da história. E se falar, bom, mas Caim tinha que perdoar Abel, Caim ele tinha de compreender a necessidade de buscar perdão de Deus. E alguns de nós precisamos compreender isto também. Porque o perdão, ele nos enobrece quando temos em nós a capacidade de liberar perdão, de não julgar, de não condenar, não é? De abrir mão, de deixar ir, porque isto vai fazer bem. E guarda esta palavra no coração para que você possa ter um dia abençoado, liberando perdão para todos, para aqueles que pecaram contra você, para aqueles que falaram mal de você, para aqueles que suspeitaram mal de você. Não pense que você está isento disto, porque se suspeitaram do próprio Cristo, do próprio Jesus, do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, é comum que suspeite de nós também, mas tantas vezes pessoas vierem a nós para buscar perdão, tantas vezes liberaremos perdão, e quantas vezes percebermos que alguém, de alguma forma, criou algum tipo de processo contra as nossas vidas, não precisa nem estar preocupado em, talvez, esperar ele vir a você para pedir perdão. Já libera perdão. Aprenda a conviver com isso, perdoe sempre. A regra bíblica da graça é esta: perdão. A graça está falando do perdão que nós obtivemos pelo sacrifício do Filho de Deus. Então, aprenda a perdoar, aprenda a liberar perdão, não conviva com raiz de amargura, não fique amargurado, não enfraqueça da graça, não caia da graça, não se prive da graça, não contamine outros mais com este sentimento de raiz de amargura pela falta de liberar perdão. Não seja amargurado como o primeiro amargurado da história, o próprio Caim, mas seja do bem, seja da paz, libere perdão. Vida cristã é vida de perdão contínuo, porque o Filho de Deus continuamente ainda está nos perdoando por todas as transgressões e práticas pecaminosas que ainda, de forma consciente ou inconsciente, praticamos. Assim também, esteja continuamente liberando perdão. Faz melhor para você, te faz nobre, te faz alguém que de fato seja digno de pertencer ao reino de Deus e de ser chamado cristão, de ser chamado filho de Deus. O Senhor te abençoe rica e abundantemente neste dia. A palavra-chave é perdão. Guarda este conceito no coração e tenha um dia abençoadíssimo, liberando aqueles que vocês precisam liberarem, perdoando mesmo. Apieme, deixa ir, é o conceito grego do perdão. E com isso vocês vão perceber que o melhor beneficiado
vai ser vocês mesmos, serão vocês mesmos, vai ser você mesmo, este que liberou o perdão, este que compreendeu que a graça deve prevalecer sobre o julgamento. Que o Senhor vos abençoe, beijo no coração, beijo na alma, fiquem na paz.